meu nome é Paulo José, trabalho aqui na Biblioteca de Marvila. Vou ser um moderador. Eu não percebo nada da indústria de videojogos, por isso estou um bocadinho nervoso para moderar este painel, porque tenho aqui pessoas que percebem muito mais, não só de videojogos, mas de jogos. Quem é que eu tenho? À minha direita tenho o Mário Fresco, youtuber e apresentador da SIC Radical. Edito Guimarães, chefe de divisão da Rede de Bibliotecas da Câmara Municipal de Lisboa. O Manel Correia, game designer. É isto? Não estou a falhar. A Vanessa Vieira Dias, do videojogo Dicela. O João Diogo Ramos, do Museu Load ZX. E o Bruno Ribeiro, da Associação Elemento. Pronto, este é o painel e o painel trata-se um pouco até de aprofundar algumas questões que foram levantadas de manhã sobre se o videojogo era arte, se não era, se o videojogo é cultura, se não é cultura. Cultura é efetivamente. Se é arte, podemos ir abordando. Ora, eu tinha preparado a sessão de uma determinada maneira, mas dado o adiantado da hora, eu para já vou perguntar a cada um deles, estão ali 3 micros, e de forma resumida, assim, tipo 2 minutos a cada um, um pouco este painel, o que é que esperam deste painel, desta discussão. Podemos começar pelo Mário. Antes de mais, boa tarde. Eu acho que está aqui um painel bastante engraçado, porque temos aqui pessoas com backgrounds... Mário novamente, peço desculpa, Mário. Já estou habituado. Temos aqui pessoas com backgrounds completamente diferentes. Obviamente estamos aqui todos a falar exatamente do mesmo tema. E vai ser muito interessante, que eu estou muito expectante para aquilo que cada uma das pessoas aqui vai dizer e o seu input. E eu acho que vai ser uma conversa extremamente interessante. Eu acho que basicamente é isso. Edith. Ora, eu serei seguramente a pessoa que aqui menos percebe de videojogos, seguramente, porque não jogo, mas aquilo que eu gostava de, e que espero que se fale aqui um bocadinho, e poderá ser um bocadinho o meu contributo, será pensar de que forma é que os videojogos devem ou não estar nas coleções das bibliotecas. Eu começo já por dizer que acho que sim, mas depois podemos densificar um bocadinho mais, mas espero aprender também muito convosco com os vossos contributos. Tenho muito a dizer em relação a isso, por acaso. Mas pela minha parte, eu estou bastante curioso, porque são vários pontos de vista diferentes em relação aos jogos. Eu tenho umas... Eu não vou começar já ainda com isso. Tenho bastante a dizer sobre o tema. Ótimo. Olá, muito boa tarde a todos. Sem dúvida nenhuma que é um tema muito relevante e eu acho que este tipo de conversas não são só necessárias, como muito relevantes para caminharmos no sentido de dar cada vez mais credibilidade para além do entretenimento aos videojogos e à indústria. Portanto, muito curiosa também por perceber as perspectivas de todos. João? Ora, eu tenho formação em engenharia informática, fui uma daquelas pessoas que na década de 80 aprendeu a programar usando um Spectrum. Por esse mesmo motivo, a certa altura da minha vida, decidi que devia garantir que era preservada a memória do Spectrum, e nomeadamente a memória da parte portuguesa que contribuiu tanto para o desenvolvimento deste computador que moldou tanta gente. Fui gamer em alguma altura, agora sou muito menos, não sou especialista em videojogos, tenho pessoas no museu que o são, mas considero que toda esta memória é essencial para projetarmos o futuro e, portanto, acho que é essencial preocuparmos com este tipo de coisas e, portanto, estou também muito expectante e à espera que o Paulo não me faça perguntas complicadas, mas vamos ver. Ok, Bruno. Não vou fazer pergunta. Sem problema. Da minha parte é tentar perceber como é que os videojogos, não só os videojogos, mas todo o tipo de jogos podem realmente estar nas bibliotecas, nas escolas e em todos os espaços que possam ser ferramentas de dinamizar as atividades que possam estarem disponíveis para serem feitas. E do meu lado eu quero é ouvir o vosso ponto de vista e picar-vos um bocadinho também, porque há aqui tanta coisa para falar. O problema é esse, e temos 1 hora. Exatamente. Desde já o aviso, é 1 hora para todos nós. Ok, eu queria começar, e porque como não gosto de plagiar ninguém, aqui por ler uma frase de um artigozinho pequenino que eu escrevi um tempo, muito conceptual, sobre se os videojogos são cultura ou não são. Tem o título, o videojogo, um produto cultural de inconformistas. Ok, eu no final deste artigozinho muito pequenino, e é para um comentário e começarmos aqui a alimentar a conversa, escrevi isto. Não quero parecer tão pessimista como Spielberg no seu Player One, onde a realidade criada nos videojogos substitui outras realidades possíveis, mas quero ser tão otimista como Spielberg no mesmo filme, em que os humanos reconhecem nos videojogos
e nos que participam nessa forma de cultura uma possibilidade para a luta, para o inconformismo e para acreditar no ser humano como promotor do seu destino. Começamos por aqui. Alguém quer começar por aí? Manel? Tu, como game designer, a ideia é: concebes um videojogo, ponto de início, ponto de final, o que é que está nessa concepção? Isso é uma pergunta enorme. Eu sei, por isso. Começamos pelas perguntas enormes, para depois reduzirmos. Ok. Em relação ao Ready Player One, eu não vou entrar por aí em detalhe. Não, é para falar do filme. Ok. Não, é que eu trabalho com muita gente que idolatra o filme de uma forma que eu não. Não, também não dá. Isso é interessante. Mas não é só. Mas também acho que podíamos passar 1 hora a falar sobre o Ready Player One. Vamos falar a seguir. Mas em relação a cultura e jogos, se são cultura ou não, eu diria que quase não quero dizer não são, eu quero dizer só que jogar e o jogo é algo que existe noutras espécies, mesmo sem a nossa linguagem. Os animais também o fazem. Já existia antes da linguagem escrita. Portanto, eu diria que é quase maior e mais parte de nós do que até o conceito de cultura. Tão grande que é. Faz parte dela, claro que sim, mas eu diria que existiria mesmo sem nós. Por isso é um bocado uma pena que muitas vezes cá em Portugal seja considerado um passatempo ou uma perda de tempo. Por isso fico contente que haja eventos como estes e painéis como estes para que mais pessoas se apercebam da importância da coisa. Quer começar a avançar? Mário. Marco. Em relação a ser cultura ou não, eu acho que é uma coisa óbvia. Até porque se música é cultura, se cinema é cultura, se pessoas que fazem arte é cultura, como é que a junção disto tudo não é? Não é? Porque um videojogo, no fundo, tem de ter alguém que faça a música, tem de ter alguém que faça a arte gráfica, tem de ter alguém que escreva o guião e tem de ter alguém que pegue no jogo para o jogar. E isso é uma forma de entretenimento, é uma forma que, para mim, das melhores, e obviamente eu falo um bocado, né? Sou um bocado biased, porque eu passo muito tempo a jogar e analiso jogos e avalio as construções deste tipo de artistas como ele, e que acaba por me trazer uma diversão que eu, se estiver a ver um filme, por exemplo, não tenho. Porque eu no filme, quando tu estás a ver um filme, a maior parte deles, aquilo é uma história já feita. Nos videojogos, em muitos casos, em alguns casos, tu próprio podes construir a tua própria história, tu podes decidir o que é que vais fazer. E isso eu acho que torna, obviamente, um artigo único, que apesar de ser uma junção de música, de artes visuais, acaba por ser uma oferta diferente das outras todas. E se nos anos 80, 90 foi feito um trabalho de tentar trazer os videojogos para fora dos videojogos, com personagens como Super Mario ou Sonic, que... basta lembrar que a Fórmula 1, o Ayrton Senna ganhou um grande prémio que a taça era o Sonic, mostra bem o poder que têm os videojogos fora mesmo dos videojogos. E isso torna-se, obviamente, uma cultura, parte da cultura pop. Bruno. Deixa-me aproveitar aqui para fazer follow-up duas coisas. Primeiro, Manel, nós estávamos a falar de jogo e do play. O play realmente faz parte desde sempre. O brincar em si, e quando nós falamos em jogo, em videojogo, acabamos por pensar em algo que seja um produto já feito por nós, ou seja, uma construção com base na nossa cultura, com base, logo, o facto de termos aqui várias coisas envolvidas, como o Marco estava a dizer, realmente faz-nos pensar logo que o jogo é algo cultural. Mas para além disso, eu como gamification designer, uma das coisas que eu costumo dizer é a indústria de videojogos é maior do que a soma de todas as outras indústrias em termos financeiros. Ou seja, para percebermos que o impacto que os jogos têm na nossa vida, mesmo como a Edith não sendo jogadora, ela que não sabe. Como é que foi ontem? Ainda não se descobriu o jogo que se vais fazer jogadora. Exatamente. Só isto mostra o impacto que os jogos têm na nossa vida. Por isso, se eles têm assim tanto impacto, como é que eles não podem ser cultura? Agora, serão arte? Já lá iremos. Sim, quer dizer, a única coisa diferente que me foi surgindo em tudo o que estávamos aqui a ouvir é o pormenor do seguinte. Eu acho que é inequívoco que qualquer videojogo é uma expressão de arte. Isso aí, portanto, é um objeto cultural, tem uma importância.
Depois ainda pode ter o peso de estar a retratar algo que seja cultural, que seja nosso. Hoje de manhã falava-se aqui no outro painel de uma história de um jogo sobre a cultura moçambicana, depois teve de ser mudada para a chinesa e não sei o quê, ou seja, ainda pode ter esse peso adicional, mas quer dizer, eu trouxe para aqui para cima da mesa alguns objetos, a gente olha hoje em dia para o que se consegue fazer com uma cassete que era tão típica nos anos 80, e estão ali artigos que alguns, de certeza, que facilmente podem ser enquadrados num museu, mesmo sem ser um museu de tecnologia. Depois já há aqui um pormenor engraçado, é que o Bruno apresentou-se e referiu e usou uma expressão que hoje em dia está tão na moda, gamification. Ou seja, trazer o gaming para todo o lado. Trazer as maneiras que se usam nos jogos, as técnicas, para desenvolver ou para fazer as pessoas atingir determinados objetivos e coisas que não têm nada a ver com os jogos. Portanto, esse simples facto acaba por mostrar a importância da indústria, digamos, também noutras áreas da sociedade. É a única coisa assim diferente, talvez. Vanessa. Concordo plenamente, aliás, concordo com o que foi dito anteriormente. Os videojogos saíram do ecrã, não era? Saíram dos nossos ecrãs para outros ecrãs para ter influência no cinema, na música. E a verdade é que também há que, acho eu, analisar aqui o impacto dos videojogos naquilo que é o desenvolvimento da própria tecnologia e depois nesse avanço cultural que é realidade virtual e por aí. Portanto, sem dúvida nenhuma que eu acho que esse impacto cultural existe e vai muito para além daquilo que é o ecrã ou a nossa experiência de entretenimento. Sim, claro. Muito rápido. Duas coisas que, quando a Vanessa começou a falar, imediatamente fizeram sentido para mim. Uma coisa que numa sessão aqui na sexta-feira à noite o Marco e o André retrataram é a questão como os videojogos até já mudou e, portanto, agora são os filmes que seguem os videojogos e não os videojogos a seguirem os filmes. Esse é um aspecto que eu acho extremamente importante. O outro, não vamos mais longe, e aqui eu posso falar à vontade, porque já estou na área que me sinto à vontade. O Sr. Clive Sinclair, quando inventou o computador Spectrum, não era uma máquina para jogos. Aliás, já há um documentário, uma sátira da BBC, onde ele aparece a dizer um palavrão e a dizer que não quer ficar para a história como a pessoa que inventou o computador para jogar o Jet Set Willy. Portanto, não era, mas foi os videojogos, e em Portugal a pirataria, que contribuíram tanto e tornaram desse computador o sucesso que foi. Eu não tenho dúvidas nenhumas que os jogos são cultura. Ou seja, e aqui falo da dimensão jogos de lata, jogos, videojogos, jogos de tabuleiro, porque de facto há aqui a dimensão humana e não só, como dizias, de que os animais brincam, não é? E portanto, algo que eu reconheço que os videojogos trouxeram de muito relevante, e aqui até os jogos de tabuleiro acho que vieram depois um bocadinho a reboque, que é o de trazer esta dimensão de prazer do jogo para todas as idades. Ou seja, durante muito tempo os jogos eram para os pequeninos, não é? É um facto que temos as gerações mais antigas depois a jogar às cartas, ao chinquilho, e isso também foi algo que foi caindo nas nossas dinâmicas culturais do dia-a-dia. E os videojogos conseguiram trazer, de alguma forma, voltar a colocar o jogo em cima da mesa e a reboque, muito a reboque, voltar a trazer as outras formas de jogar para o nosso cotidiano. E, portanto, isto pegando com a dimensão das bibliotecas, para mim é óbvio que nós temos que fomentar não só a utilização, mas como termos disponíveis não só jogos, como videojogos. Posso ir, Marco? Sim. E também não nos podemos esquecer que os jogos também têm um papel didático bastante interessante, porque pode ser uma maneira de nós conseguirmos trazer algum tipo de cultura para os mais novos. Basta ver jogos, por exemplo, como o Call of Duty, que toda a gente conhece e toda a gente joga, que retratam momentos da história extremamente importantes e que se calhar poderão ser esquecidos pelas gerações mais novas, exatamente porque ou não vão ler a história e assim levam com a história sem querer e já sabem que aquele momento foi um momento que marcou a história no mundo. Outra coisa que nós também cada vez vemos mais e que cada vez está mais interessante nesse sentido é que nós passámos de jogos muito simples, em que era uma navezinha a destruir os inimigos ou um bonequinho que andava ali aos saltos, para termos histórias dignas de um filme de cinema. Isso também faz com que, por exemplo, no meu caso, eu aprendi inglês exatamente porque eu não conseguia ler os jogos. E eu precisava de perceber a história.
E então fui aprender inglês, obriguei o meu pai a meter-me em cursos de inglês para conseguir perceber o que é que eu estava a jogar. Porque temos de ter a noção que hoje em dia, felizmente, obviamente, dado o avanço tecnológico, temos jogos em português de Portugal, alguns, não tantos como nós gostávamos, mas temos. Mas, no entanto, na nossa altura, nem legendas havia. Então, nós nem sabíamos mesmo, ou sabíamos inglês, ou não percebíamos. Hoje, e aqui destaco, por exemplo, o trabalho que algumas equipas de esportes estão a fazer em Portugal, como a Grow Up Esports, que tem uma arena de esportes em Sintra, em que os alunos das escolas têm direito a 1 hora para irem para lá jogar por dia, e se tiverem boas notas, esta hora aumenta. E isto teve um impacto gigante em muitos alunos lá que melhoraram as notas para poder jogar mais. Ou seja, podemos também usar os videojogos para ensinar os mais novos como uma regalia que nós não tínhamos isto antes. Na minha altura, o máximo que era fazer era ou tens boas notas ou tiro-te a consola. Não é? Agora temos outras portas que ainda podem ser muitas outras abertas e tem aqui um caminho muito interessante. Manel aqui. É rápido. Em relação à ideia de jogos e cultura e também o papel das bibliotecas, tem havido uma conversa interessante que está a acontecer, sobretudo nos Estados Unidos, em que há um grupo chamado Video Game History Foundation, em que a ideia deles é preservar a história dos jogos, e eles, para sensibilizar as pessoas, foram fazer um estudo para perceber, isto em jogos que são feitos nos Estados Unidos, quantos jogos entre 1960 e tal e 2009 é que ainda estavam acessíveis, que ainda podiam ser comprados. E a conclusão a que eles chegaram foi que 87% dos jogos que foram feitos nesse tempo já estão inacessíveis. A única forma de os jogar é, no caso dos que foram feitos físicos, ter acesso a uma cópia física, ou, em largos casos, pirataria. E uma das coisas que eles estão a tentar fazer com isto é mudar a legislação nos Estados Unidos para bibliotecas poderem disponibilizar jogos, terem um arquivo desses jogos e disponibilizar ao público, e estudiosos, e jornalistas, e quem precisar. Portanto, estou bastante expectante, curioso, ansioso que possam poder fazer isso, porque, como alguém que trabalha na indústria dos jogos, e considerando também jogos de cultura, é uma pena ver jogos a desaparecer a torto e a direito, sempre que há novos updates de firmware, sempre que há saltos para novas consolas, perde-se o acesso a uma série de jogos que havia anteriormente. Já agora, só pegando aqui nas palavras, também para informar as pessoas, e depois pode dar ali conversa, sobretudo com o Edith, mas também com o João, que faz a gestão de um museu. Em Espanha aconteceu recentemente, em 2020, posso estar a falhar um bocado agora na data, a própria Biblioteca Nacional Espanhola está a fazer a recuperação, o arquivo e a catalogação de todos os videojogos produzidos em solo espanhol. Isto tem importância porque tem a ver com, no fundo, como também nos Estados Unidos, realmente, neste momento, pelo menos nos Estados Unidos e em Espanha, e certamente haverão outros países que estão a dar, de repente, esta importância aos videojogos, porque é assumir completamente que aquela produção é parte da produção cultural e artística do país. Não é, digamos, meramente uma atividade de uns quantos apaixonados, é algo que já ultrapassou muitos apaixonados, digamos, e que faz parte da história cultural e artística de um determinado país. Isso realmente estabelece um estatuto à produção de videojogos bastante diferente, que permite depois que as bibliotecas podem ter na mesma, também, mesmo não vendo isso tudo, exato, mas há toda, digamos, legitima, no fundo, os equipamentos culturais, se calhar que às vezes precisam também dessa legitimação para avançarem em outros caminhos. Já passou aqui o contexto, mas eu queria comentar isto, porque, e o Paulo usou aqui uma expressão que, obviamente, eu fico aqui a ferver um bocadinho por dentro, mas enquanto empreendedor que sou e que sempre me vi assim e é assim que quero viver a minha vida, de acordo com tudo o que foi dito, mas o que nós temos de arranjar forma de fazer é com que esses apaixonados trabalhem integrados em algo maior para que as coisas aconteçam. Porque eu queria-vos dar este exemplo. Este livro que aqui está é o primeiro livro que o museu lançou, não é meu, é do André Leão, que imagino que esteja aí sentado. E este livro tem uma importância que é a seguinte, acabou de entrar, pelos vistos. Há, não sei, 7 ou 8 anos atrás, havia um livro escrito sobre videojogos em Portugal, pelo professor Nelson Zagalo,
que descrevia que existiam, na altura do Spectrum, cerca de 20 ou 30 jogos conhecidos feitos em Portugal. Fruto do trabalho do projeto do André, do Planeta Sinclair, e que é o braço de preservação de software no museu, hoje conhecem-se cerca de 700 ou 800 feitos no nosso país. Isto é a história da produção de jogos e software educativo nos anos 80 e 90 no nosso país, neste caso para uma plataforma específica, Spectrum, Timex e tudo isso. Eu, obviamente, ainda bem que o André fez isto, haja muitos Andrés para fazer este tipo de coisas, nada contra que isto vá parar às bibliotecas, porque é dar-lhe o reconhecimento que merece. Temos é só de arranjar forma depois de articular tudo isto, mas é um exemplo concreto de algo que, se nós não o fizéssemos, ia-se perder. Eu costumo dizer, daqui a 20, 30 anos ninguém quer saber do Spectrum, só museus. Agora ainda há esta capacidade de recolher os testemunhos e todo este tipo de coisas, depois perde-se. É rápido. Outro projeto que tem havido, que eu tenho gostado de acompanhar, é o Retroarquivo, se quiserem procurar. Exato, do Pedro Pimenta, que tem estado a fazer uma lista de jogos feitos em Portugal, posterior exatamente, até aos dias de hoje, e com sorte, daqui para a frente, tem feito scan de uma série de revistas de jogos que havia muito na altura e tem recuperado trailers e vídeos sobre jogos que encontraram em cassetes de vídeo. Eu acrescentava que ter os videojogos na biblioteca é também democratizar este acesso e permitir que mais pessoas não só possam se entreter com o videojogo, mas também ser inspiradas. Sabemos hoje em dia que há inúmeros artistas de inúmeras áreas cujo trabalho foi amplamente inspirado pelos videojogos, pelas experiências que tiveram com o mundo do gaming, e ter estes videojogos num sítio onde qualquer pessoa pode aceder a eles é democratizar este acesso e é tornar possível que esta inspiração não tenha uma barreira, por exemplo, que é monetária. Ontem na sessão falávamos um bocadinho desta questão de o amigo rico tinha a consola ou a outra pessoa tinha a consola e eu só podia jogar em momentos X, Y e Z, e ter estes espaços lúdicos é também permitir este acesso sem barreiras. Isto é mesmo só uma brincadeira. É que o amigo rico, eu não ouvi essa parte ontem, mas o amigo rico não era uma coisa má na altura. Porque a sociedade nos anos 80 portanto, o conceito de jogar era o de jogar em casa do amigo, era social, enquanto hoje é social, mas à distância. Hoje o amigo rico pode estar a jogar Fortnite, se eu não tiver o computador não posso jogar. Na altura eu podia jogar em casa dele, já não era mal todo. Eu nunca tive um Commodore Amiga, mas joguei num Commodore Amiga, ou uma Mega Drive, ou uma coisa dessas. Mas foi só a brincadeira, não sou contra nada. Para entender que o amigo rico tinha o computador, mas quando íamos para casa da outra pessoa não era um amigo rico, não, era quem dava a comida, por isso havia sempre alguma coisa para trocar. Não, mas... Sendo que podíamos não ter amigos ricos, ok? Também é só há os casos. Mas pegando em algo que o João disse, é engraçado, porque esta aventura aqui na biblioteca ligada aos videojogos, falaste ias para casa do amigo, os jogos eram um ato social. Começou toda porque quando a biblioteca abriu em 2016, em novembro de 2016, nós tínhamos uma secção que a maioria das bibliotecas, ou quase todas têm, de disponibilização de computadores de acesso livre, não é? E que estava até aqui por baixo das salas de leitura, uns 10 computadores, e que foram desde o primeiro dia, podemos dizer de forma agradável, invadidos por adolescentes que queriam jogar. E que jogavam, faziam fila e refilavam e criavam imensas confusões, no bom sentido. Isso alertou-nos para perceber o que é que se estava a passar. E era exatamente isso. Eles vinham assim porque queriam estar a jogar com o amigo ao lado. Ou seja, a biblioteca era o amigo rico, exatamente. No fundo é isso. É uma imagem bonita. A biblioteca era o amigo rico. E daí começámos um pouco esta aventura para, em vez de afastar as pessoas, tentar perceber e tentar a partir daqui dialogar com esta indústria, esta arte, esta cultura. Dizer-te ainda, a questão do apaixonado não é ofensivo. Pronto. É realmente, e estamos exatamente aqui a discutir se os videojogos são cultura, porque infelizmente, ou felizmente, como queiramos pôr, há uma legitimação do que é cultura. Não é? Por isso é que até fala-se das subculturas, culturas alternativas e por aí fora. Não é que eu gosto desses termos, mas há realmente quem é uma espécie de quase entidade abstrata
Há quem diga que é o mercado, há quem diga que é o público, enfim, isso agora é o sistema, mas há realmente uma legitimação, no fundo, de produtos culturais que os torna, digamos, como produtos aconselháveis para consumir, vamos dizer assim, não é? Porque até há pouco tempo, e eu passei por isso aqui, não na biblioteca concretamente, mas nesta aventura também, dizeres, e eu estava a contar ao Manel, eu já adulto jogava, trabalhava, pronto, numa área muito diferente e tinha imensa vergonha de dizer que jogava videojogos. Não dizia, era uma coisa que eu não dizia aos meus amigos. Jogava à escondida dos amigos, isto é horrível. Não é jogar às escondidas dos amigos. Pronto. Porque a legitimação aí permite não te sentires um bocado um outsider, não é? E poderes fazer, exibir o teu trabalho, aquilo que fazes, exibir que jogas e que não tens problemas. Não há nenhum problema, não é um problema. Hoje em dia é muito importante o papel das bibliotecas, e a Vanessa estava a dizer muito bem, porque se antigamente as coisas eram caras, uma pessoa para ter uma consola, a situação do amigo rico, hoje em dia para jogar, por exemplo, os jogos AAA, os jogos maiores do mercado, é preciso ter um computador em que uma gráfica custa perto de 600 euros. E isso torna um bocado difícil para toda a gente ter acesso, e as bibliotecas aí fazem um trabalho, poderão fazer um trabalho, e eventos como nós temos o Street Gaming, que eu e o João fazemos, em que a nossa ideia é mesmo disponibilizar o maior número de hardware, tanto de arcades, de consolas antigas, de consolas novas e computadores da última geração, para toda a gente poder jogar gratuitamente. E o que é que nós vemos nesses eventos? E vemos pais, filhos, avós, todos a jogar juntos, que é uma coisa que, infelizmente, eu acho que é um dos poucos downgrades a nível de experiência de gaming que nós temos tido nos últimos anos, em que antigamente eu lembro-me de ir às LANs com o meu computador atrás, com um CRT gigante, e o pessoal todo ia para o mesmo sítio, ligávamos todos, eram centenas de pessoas ligadas para jogar jogos com os amigos, e hoje em dia cada um está... apesar de termos a liberdade de eu estar a jogar com um amigo meu, ou alguém que eu não conheço lá nenhum, que está no Japão, na China, Paraguai, não interessa onde está, no entanto aquela proximidade perdeu-se, e é nesse aspecto que eventos, museus, coisas que possam dar acesso ao gaming às pessoas, mesmo elas não tendo condições para as ter em casa. Vou aproveitar que está rodeada de experts para fazer perguntas. Há cerca de 20 anos comecei a trabalhar na rede de bibliotecas, e são 19, faz 20 para o ano. E quando eu cheguei, eu vim trabalhar na área das aquisições, ou seja, nós temos um serviço que compra documentos para a rede toda. E cada vez que eu queria comprar jogos, videojogos, eu tinha que fazer, portanto, e não sendo uma jogadora de videojogos, eu tinha que fazer tinha que convencer, toda uma fundamentação e convencer os meus superiores a autorizarem-me a gastar dinheiro em videojogos. E, portanto, na altura, aquilo que eu advogava ia muito pelas competências que as pessoas adquirem a jogar os videojogos e, na altura, sobretudo, as competências de estratégia, porque estávamos na altura daqueles SimCities e portanto, era por aí que eu tentava convencer, pela questão de ganharem competências de inglês, mas, sobretudo, eu recordo-me que o argumento da estratégia era um daqueles que colhia, que funcionava. Mas, podes. Ninguém pergunta, por exemplo, se vamos comprar um romance do Pepe Tela, que competências é que vou ganhar com o romance, não é? Claro, mas porquê? Porque na verdade não havia e não estou segura. Portanto, aqui estamos a pregar para os convertidos, não é? Aqui estamos a pregar de facto para os convertidos. Mas não havia a visão, e continuo a achar que não há para toda a gente, ou não é óbvio para toda a gente que seja, 1, cultura, 2, pedagógico, e que seja bom. Portanto, isto não é reconhecido. Se fosse há 20 anos, não, mas se fosse agora, que argumentos é que vocês dariam, e agora vou aqui subverter, sou eu que estou a fazer perguntas, para de facto eu vou querer responder. Explicar a importância de ter sim, eu sei que o Manuel também quer responder, eu também vou aproveitar.
Olha, eu digo já que tu já falaste em algumas coisas bastante interessantes a nível de competências que os jogos têm, mas se nós vemos um jogo tão conhecido como World of Warcraft, super fantasista, 2004, Paulo, grande adepto, exatamente, nós podemos estar a ver uma situação em que um jogador tem 29 colegas a jogar ao mesmo tempo, divididos em grupos, cada grupo tem a sua própria missão, ou seja, a sua milestone, o seu objetivo, falam línguas diferentes, mas comunicam todos com a mesma, o inglês, estão todos organizados, cada um deles tem a sua especificação, e depois começarmos a tentar perceber quais é que são as soft skills que esta pessoa que está a organizar todas estas 30 pessoas, nós vamos imaginar que são soft skills essenciais para uma pequena média empresa. Gestão de conflitos, liderança, comunicação, planeamento, tudo isto são soft skills que os jogos podem ter. Mas mais importante é sabermos que esta pessoa que está neste momento tem 13 ou 14 anos. E está a coordenar, 13 ou 14 anos, e está a coordenar pessoas adultas do outro lado do mundo. Ou seja, se nós podemos olhar para estes momentos e seccioná-los e perceber estas soft skills todas a acontecerem, o que mais é que nós precisamos dizer às pessoas que ainda são uma barreira para estes jogos entrarem nos sítios onde eles têm que estar, então nas escolas, nas bibliotecas, nos acessos públicos. Será que é preciso descrever e mostrar onde é que estas soft skills estão? Isso. Acho que sim, que é preciso. E por isso é que estou a pedir. Porque há preconceito. Acho que é a primeira barreira. O Paulo há bocadinho falou da infantilização do não poder dizer que jogava, não é? Porque podia ser uma barreira, mas isso já não pode ser assim, já estamos noutra época. Não pode, mas é. Mas eu sei. Tu repara, ok, e dito isso algo importante, estamos a pregar para os convertidos aqui, todos, provavelmente, ou grande parte, é pessoas que, de uma certa forma, estão próximas da indústria dos videojogos. Agora, eu que trabalhava num serviço concreto, ligado sobretudo à área criminal, dizer, chega à noite e jogo World of Warcraft e tenho bonecos com nomes engraçados, não disse. Lamento. Percebes? E isto que a Edith está a colocar, a questão é importante, tu estás a dar soluções, mas realmente a gravidade da situação é que qualquer outra obra de arte que tenhamos que comprar, não temos que legitimar a sua compra. Ela vale por si. Estão a perceber onde eu quero chegar? Vale por si. Queremos comprar DVDs de filmes. É só dizer que precisamos de X DVDs, estes títulos para a coleção. Ninguém te pergunta que skills é que vais obter com os filmes. Basta ver alguns dos filmes ali, provavelmente zero. Não é? Pronto. Eu tenho o palpite que estas adaptações para filmes e séries que têm havido, de jogos para filmes e séries, vão chamar a atenção de gente que não teria jogado aos jogos em primeiro lugar e depois de os ver, talvez fique curioso e vá experimentar. Estou otimista para que isso ajude a acelerar esse processo de aceitação desses jogos. Eu, trabalhando em jogos, saltei de país em país e vi culturas diferentes e como eles lidam a isso. E é interessante ver como, por exemplo, a Suécia está muito à frente de Portugal nesse aspecto, porque já há muito mais tempo que tiveram sucesso em jogos, suficiente e constante, com estúdios como a DICE, a Mojang, outros assim, King. E as pessoas lá já não consideram jogos um passatempo ou uma coisa para crianças. Já é lá visto como algo legítimo. Passatempo ou perda de tempo? Não queria dizer, mas sim, também já ouvi muito isso. Marco, eu penso que Portugal eu acho que não está tão mal como parece. Sinceramente. Eu acho que eu sou um bocado a imagem disso, porque eu apresento um programa que dá na televisão sobre videojogos. A convite deles, não fui eu que fui tentar vender isto à SIC, foi a SIC que viu a necessidade de criar este tipo de conteúdo e disponibilizá-lo para as pessoas. Temos eventos em Portugal cheios de gente, sempre, ainda agora há pouco tempo, este fim de semana passado, tive no Porto, no Iberanime, que é um evento de cultura japonesa, muito ligado a anime. Obviamente também tem uma vertente muito de videojogos e aquilo estava completamente ao barrote. E não estou a falar só de pessoas novas, estou a pessoal mais velho. E eu já sinto, por exemplo, que quando eu digo trabalho em videojogos, ou trabalho com videojogos, ou faço conteúdo para a internet sobre videojogos, as pessoas já não olham para mim de lá a dizer quem é este gajo?
Outra coisa que nós também temos de ver é que cada vez mais em Portugal nós temos empresas grandes de videojogos a entrar cá para promover o seu trabalho. Se há uns anos atrás a PlayStation era apenas um departamento de uma empresa que vendia a PlayStation, hoje a PlayStation é a empresa e temos todo um mercado gigante. Basta ver que ontem ou anteontem saiu o Spider-Man, nós temos publicidade, ou do Super Mario, nas paragens de autocarro, em todo o lado. E nós cada vez vamos ver mais isso porque o mercado está realmente a crescer e temos pessoas com números muito significativos na internet que só fazem conteúdo de gaming e que só vivem literalmente de fazer conteúdo para a internet. Portanto, eu acho que, obviamente, ainda há muito para ser explorado, muito caminho a desbravar, mas dentro das pessoas, eu diria 40, 50, as pessoas já conhecem os videojogos e já os reconhecem. Até porque existem pessoas como ele que vivem literalmente de trabalhar em videojogos. Se há 20 anos atrás, na altura do Spectrum, mesmo as pessoas que estavam a fazer jogos não pensavam que iam viver daquilo, era um hobby, era algo que gostavam de fazer. Muitas dessas coisas tornaram-se profissões, tanto nos videojogos, como o João, engenheiro informático, como eu, criador de conteúdo, e tudo começou porque eu simplesmente gostava de jogar e porque eu gostava de perceber os jogos. Porque é algo... Os videojogos têm uma coisa que eu acho que é espetacular, que é como a música. Nós ouvimos música e um dia sonhamos ser uns artistas. E eu acho que os videojogos têm uma abertura muito maior a nível de trabalhar nessa área do que a música, porque aprender um instrumento é bem mais difícil do que, pelo menos no meu ponto de vista, e eu que toco e tenho ligação aos videojogos, consigo ver bem a diferença. É muito mais difícil de trabalhar numa indústria de videojogos, de música, desculpa, sem tocar um instrumento, do que trabalhar na indústria dos videojogos sem perceber como é que se faz realmente os jogos. Porque eu posso simplesmente ser um youtuber e vivo à conta disso. Portanto, eu acho que, ok, há muito trajeto para fazer, mas está muito melhor do que muita gente pensa. Em parte acho que é também porque muitas dessas crianças que jogavam e se calhar tinham de esconder que jogavam, entretanto foram crescendo e agora têm filhos eles também. Portanto, com a passagem do tempo, eventualmente toda a gente já jogou qualquer coisa. Eu concordo. E a verdade é que, por exemplo, no meu caso, eu percebo perfeitamente o que estás a dizer com essa questão do sonho e do se é possível ou não, porque eu hoje em dia trabalho na indústria do gaming num estúdio de uma empresa que não é portuguesa, mas num estúdio em Lisboa, e isto para mim é muito, muito bom, não é? É muito positivo poder fazer isso, mas acima de tudo também perceber que estamos neste momento a ser muito centro destas empresas internacionais que escolhem Lisboa para apostar. Os profissionais da indústria estão a poder finalmente ter a visibilidade que merecem, e isto vai ter um impacto nas gerações vindouras de profissionais da indústria do gaming. A nível pessoal, também, pegando no que tu disseste, eu na altura, em 2012, fiz uma tese sobre videojogos e mulheres, comunicação de videojogos no feminino, perceber aqui o que é que levava as mulheres a jogar e as mulheres que não jogavam, porque é que ainda não jogavam. E lembro-me que na altura foi muito complicado convencer a professora que me ajudou a aceitar aquele tema da tese, porque não havia absolutamente nada. Não é? Ela disse: Vanessa, não sei como é que vais fazer, porque quais são as referências, pelo menos nacionais. E a verdade é que hoje em dia já recebo muitos contactos de outras pessoas que estão a fazer investigação nesta área também em Portugal. Portanto, sem dúvida nenhuma que essa evolução se sente no país. Pegando aqui nesta questão de se nos afirmarmos como jogadores ou não, acho que a criação destes espaços lúdicos em que podemos jogar socialmente, que é de facto uma coisa que mudou, mas que continua a existir, é também ajudar na identificação, na partilha e no encontro da representatividade e da representação. Mas, um bocadinho advogada do diabo, a verdade é que podermos jogar à distância nos salvou um bocadinho a todos na pandemia, e até a quem não jogava, não é? Porque a verdade é que a pandemia fez muita gente descobrir os videojogos. Sim, bastante. Eu só tenho uma coisa a acrescentar, que também é um ponto de viragem, é que se nós formos a ver, as gerações que neste momento estão a ser pais e mães, é pessoal da minha idade, que é pessoal que já nasceu com os videojogos, já cresceu a jogar videojogos. Portanto, isso também vai fazer uma grande diferença. E hoje, ao contrário de antigamente tínhamos vergonha, hoje é um orgulho uma pessoa dizer que joga. E uma pessoa poder dizer aos amigos: olha, eu sou o melhor jogador disto, é algo competitivo em relação ao grupo de amigos, não é? E essa pessoa destaca-se. Quando há uma pessoa que é muito boa num jogo que toda a gente joga, essa pessoa destaca-se. É o popular que nós antigamente tínhamos na escola. Paulo, deixa-me só. É um orgulho, mas depende aí depois de onde é que estás integrado na sociedade. E eu acho que é isso que toca no que a Edith disse.
que é um orgulho, obviamente, num contexto se calhar mais privado, num contexto de um organismo público, que se calhar o problema que aqui está é o problema dos videojogos não serem reconhecidos como um objeto cultural, e depois são as leis da contratação pública que dão cabo disto tudo. Ou seja, o problema pode ser um problema um bocadinho ao lado, porque não é só difícil comprar videojogos, comprar qualquer coisa na lógica pública é muito difícil. Basta dizer, uma câmara, o que quer que seja, não pode fazer uma compra na Amazon. Okay? Tem que comprar normalmente, normalmente não pode, pelo menos não é tão fácil. Pronto. E, portanto, eu acho que também há aqui um problema um bocadinho ao lado, mas acho que o tempo vai corrigir isto tudo, sinceramente. As pessoas estão neste momento a ter filhos e que nasceram com os videojogos, onde talvez não só substituir, mas mudar a maneira como se pode pensar estes objetos culturais dentro destes organismos públicos. Por isso acho que é tempo. Basta ver que há relativamente pouco tempo os políticos não usavam a internet para fazer campanhas políticas e hoje em dia é a ferramenta principal. Os videojogos é só mais uma daquelas coisas que as pessoas... Exatamente, com o tempo vão... Mas continua a ser uma barreira. Sim, sem dúvida. Eu acho que a barreira está cada vez mais pequena. Sim. Existe, nós sabemos, sempre que queremos explicar um jogo, se calhar temos que pôr isso de parte, mas mais um bocadinho de tempo e temos toda a gente a jogar, toda a gente toda a gente. E pode ser um orgulho dizer, estamos no nível 60 e já fizemos 3 expansões, etc. Outra coisa que eu gostava de acrescentar, estavas a dizer que falta a parte das pessoas jogam uns com os outros, mas à distância é a partir da internet. E eu sei que o foco do evento é mais jogos de vídeo, mas eu diria que essa atividade de juntar as pessoas num sítio e jogar e torná-las mais acessíveis ainda existe, e bem, nos jogos de tabuleiro, nesta altura. Sim, sem dúvida. Em que normalmente só é preciso uma das pessoas ter o jogo e pode partilhar com quem quiser. E, portanto, se tens saudades dessa parte, está lá nos jogos de tabuleiro. Nem sempre também há sítios com as suas bibliotecas de jogos de tabuleiro. Exatamente. Portanto, eu gostava só de incluir os jogos de tabuleiro nessa parte, que eu acho que também são uma ótima forma de juntar as pessoas e de partilhar ali um bom tempo. Bem, agora aqui um bocado a Edith. Futuro, planos, a cultura em Lisboa poderá ter, e sobretudo as bibliotecas, que papel poderão ter nesta divulgação dos videojogos como um objeto cultural merecedor do seu espaço, quer em bibliotecas, porque não em galerias de arte, porque não ter uma exposição de videojogos em uma galeria de arte, no CCB, debati isso há bocado com o Manel. Sim, mas um museu é uma outra coisa. Outra coisa é tu fazeres uma exposição, por exemplo, de videojogos portugueses no CCB. Imaginemos. Porque não? Isso é mesmo uma pergunta para a Edith? É mesmo para a Edith, ou para quem quiser. Neste caso... É porque eu não tenho jurisdição no CCB. Não, mas bibliotecas, neste caso... A parte do Spectrum, seja onde for, nós estamos disponíveis para participar. Aliás, isto está a acontecer em Espanha. E das consolas também. Pronto. Não, mas está a acontecer em Espanha. Nós fomos convidados pelo Museu de Videojogo da Galiza para um projeto na zona da Galiza em que um outro museu os desafiou. Eles estão a convidar vários museus de várias partes do mundo para cada um sugerir 2 objetos enquanto exemplos precisamente de cultura para estarem em exposição, para terem uma história curada pelo museu que o propôs. Nós dissemos imediatamente que queríamos estar associados a um projeto desses e eu estou à espera de em novembro de ir lá representar o museu, porque acho que nós temos de ter a mentalidade global em tudo. Não é nas empresas que fazem os videojogos ou a tecnologia ou o que quer que seja, mas também os museus não devem continuar a estar fechados e bafientos, como muitas vezes se diz. Portanto, só realçar que haja esse desafio em Lisboa e se nós formos convidados, estamos lá no dia seguinte. Bem, o lançamento desse desafio não está, de facto, na minha mão e, portanto, tenho que baixar aqui um bocadinho as expectativas. Agora acho que o facto de termos o Bibliogamers na Biblioteca de Marvila pelo 3º ano, portanto, não é o 3º ano consecutivo, mas a 3ª edição, e logo na abertura, tendo dito que é de facto algo que é para manter, é um caminho que eu acho que se deve alargar a todas as bibliotecas. Portanto, e deixar de ser um evento só da Biblioteca de Marvila e poder ter, e também é algo que já tenho conversado e que o Paulo também tem conversado comigo, e isso é algo que de facto podemos e devemos trabalhar.
compromisso meu, e aí sim está ao meu alcance, e que também tenho estado a trabalhar nesse sentido, é de facto garantir que em todas as bibliotecas existem, e agora vou falar de jogos em geral e não só focando no videojogo, mas que existem coleções de jogos, como há aqui, como existem em todas, mas sobretudo que as pessoas que aqui trabalham têm as competências necessárias para poder estimular esse jogo, porque estar o jogo só por si vale de pouco se chegar a um conjunto de pessoas, e não tem que ser crianças, mais uma vez, porque também não há que balizar a utilização nas crianças. A utilização pode e deve ser de todos, os que gostam, porque também há na democratização ao acesso, há que haver o respeito pelos que gostam e os que não gostam, portanto, portanto esse caminho está a ser trilhado, e é um caminho que já tem há alguns anos e que queremos que ele tenha mais consistência e até mais diversidade. Porque alguém, já não sei quem falou na palavra curadoria, mas é algo também muito interessante, que é pensar que é tal e qual como nós fazemos com as restantes coleções. Não é um qualquer, há um caminho, há um sentido, aquilo que nós chamamos a política de gestão da coleção. Portanto, há um sentido naquilo que temos disponíveis nas nossas estantes, sejam jogos, livros, vídeos, o que for. Filmes, portanto, não vídeos. E falando nisto para os jogos, é mais difícil, ou tem sido mais difícil, fazer esse mesmo investimento nos videojogos, precisamente por causa de uma coisa que falavas ainda há pouco, que é as plataformas e a forma como eles estão disponíveis para comprar. Há mais de um ano que andamos a tentar comprar alguns jogos, e o Paulo sabe disso, há mais de um ano. Porquê? Porque eles já só estão disponíveis na internet. E nós, para comprar, não é assim tão fácil. Portanto, é preciso muita perseverança e muita insistência, e às vezes comprar 2 ou 3 já é uma grande vitória. Mas aqui estamos para continuar a percorrer esse caminho. Eu posso dar umas dicas como... Pronto. ou se calhar como conseguirmos... porque senão... eu não sou tão dramática, porque assim, é possível comprarmos tudo, como é óbvio. Mas há as suas camadas de complexidade, mas cá estaremos focados na solução e não no problema, para encontrar uma forma de os conseguir ter. Olha, permite-me já agora. Da minha parte, ou seja, da parte da Elemento, eu posso dizer que nós estamos disponíveis para ajudar, como é óbvio, principalmente na parte das competências técnicas dos técnicos. Eu recordo-me já há uns anos aqui, nós temos um evento espetacular que temos feito com o Paulo, e que fizemos um celebrar desse evento, e que foi totalmente direcionado para os técnicos de bibliotecas. Tivemos 20 técnicos de bibliotecas a jogar jogos de role-playing games, simplesmente a tentarem perceber o que é que eram e de que maneira é que eles podiam estar nas bibliotecas. Sim, isso já aconteceu, só que é algo que tem que ter continuidade, não é? Porque também há uma grande mobilidade nas pessoas, elas não são sempre as mesmas em todo o lado, e portanto é algo que tem que ter continuidade. É nesse sentido, é algo que tem que ser mantido, nutrido, não chega. Porque aprendem, mas se o bichinho não passa, não é? É como nos ensinarem a fazer, se eu te ensinar a cerzir um tecido, se tu não for de alguma coisa que gostes realmente, ok, aprendi, mas fica por aqui. Mas vamos esquecer. Vamos esquecer. E portanto, é um caminho, mas não pode ser só esse. Vou passar para o público. O nosso tempo muito curto, não acabou, mas está curto. Vou passar para o público para dar a oportunidade. Havia muito mais a falar, que eu tinha preparado, mas o tempo ficou muito reduzido. E para terminar, e recuperarmos tempo para o resto, se há questões, opiniões, há imensas questões ainda por cima. Ótimo. Boa tarde, Filipe Cruz. Estive de manhã aqui com alguns de vocês. Só agradecer-vos imenso, a vocês para já, por esta talk e terem respondido aqui a várias questões que estão ali fixadas, porque é que os videojogos devem estar numa biblioteca. Vou fazer uma pergunta muito simples, mas antes só focar um ponto importantíssimo, que é o o MoM, Museu de Nova Iorque, Museum, sorry. Tem uma importante coleção de jogos. O Royal Albert Museum fez uma exposição fantástica também com jogos. Nós tivemos cá o MAT,
A Patrícia Gouveia fez uma exposição fantástica da Playmode. E por isso já é uma evidência do que vocês estavam a falar, e eu agora ia fazer-vos uma pergunta muito simples a cada um de vocês, que era: qual era o jogo que vocês escolhiam para colocar aqui na biblioteca? Eu punha sem dúvida o The Last of Us. Sem sombra de dúvidas. The Last of Us. Eu posso não responder, não faço ideia. Não faço ideia. Não faço ideia porque, como admiti no início, eu não jogo videojogos e a única coisa que tenho é sensibilidade, ou acho que tenho, para achar que são de facto importantes, e porque tenho 3 filhos e um marido que também joga, mas não percebo absolutamente nada. Portanto, o meu seria um espaço em branco para que o visitante escolhesse o seu videojogo. Se eu tivesse de escolher por qualquer um, este é um bocado óbvio, mas acho que se faltasse lá, ficava em falta no museu, que é o Tetris. Mas se fosse a pensar só em jogos portugueses, eu punha o Portugal 1111. É tesouro. Era para museu? Conheço uma das pessoas que fez o jogo. Não sei, eu punha imenso. Para uma exposição. Não sei, eu não sou tão conhecedor assim disso. Mas eu provavelmente, pela simples questão de ter sido um jogo que me marcou, não será o WoW, será o anterior a isso, o Warcraft. Provavelmente. Para exposição, mas para ficar na biblioteca, Minecraft. Eu, porque tenho de assumir o meu chapéu e o André deve estar ali a ver se eu me lembro dele ou não, eu diria que talvez o Viagem Debaixo da Gama à Índia, que é um jogo que se calhar muitos não conhecem, mas é um jogo feito, é um dos melhores jogos que já foi preservado, feito na época do Timex, e um jogo lançado no âmbito do projeto Minerva, que foi o projeto que introduziu as tecnologias de informação nas nossas escolas nessa altura, e portanto, entre muitos outros, acho que esse se calhar era um dos que eu destacava. Isto porque não saiu o jogo do museu ainda, não é? Claro, quando o Filipe acabar o do museu a gente trata disso. Eu não quero ser tendencioso. Oi, viva. Em primeiro lugar, parabéns, foi uma discussão ótima e parabéns pela iniciativa, porque é ótimo ver os jogos a serem discutidos desta forma. Eu, se calhar, como um comentário, eu acrescentava apenas uma outra perspectiva, que é o impacto que os jogos podem ter na saúde das pessoas. Porque os jogos têm um elemento inclusivo que outras atividades não têm, não é? Eu, se for praticar atletismo com algum amigo, tenho um handicap se esse amigo for muito mais atlético do que eu. E os jogos nivelam o campo de jogo, não é? E depois há outros exemplos muito interessantes, e acho que isto pode ajudar a desbloquear alguns processos de decisão, como, por exemplo, o caso da Wii, que é perfeitamente intergeracional. Há avós a jogarem com netos e tem aqui um efeito de inclusão que outras tecnologias não têm, ou outros elementos não têm. Temos o exemplo do Pokémon GO, que promove a atividade física em crianças, em adultos, e portanto é um jogo a definir a atividade da pessoa, a promover a saúde e o bem-estar. E depois, um bocadinho tocando no tópico da gamificação, existem já muitos exemplos de jogos aplicados na saúde, em que a pessoa em casa, como uma extensão das atividades que faz no jogo, está a fazer um processo de reabilitação, a recuperar fisicamente de uma lesão, de uma forma muito mais atrativa, porque todas as tecnologias anteriores eram super aborrecidas, e portanto o jogo é algo que a pessoa, como uma extensão daquela atividade lúdica e pedagógica, está a beneficiar e a recuperar fisicamente de uma lesão. Portanto, era introduzir também esta perspectiva que acho que é transformadora. Os jogos, não há nada comparável com os jogos que faça isso. Mas obrigado e parabéns. As últimas palavras que tenho a dizer. Eu espero que a gente esteja cá todos para o ano, outra vez, para falar sobre isto e dizermos todos em concordância que está mais fácil este debate, não é? Entre os videojogos serem cultura ou não. Acho que e este foi mais um passo em frente, certamente, que há aqui pessoas que se calhar não jogam e que não têm a perspectiva de um videojogo como nós jogamos. Que temos aqui, estou a brincar. Portanto, eu queria agradecer, pessoalmente, à Biblioteca de Marvila por esta iniciativa, também ao João por me ter convidado para vir aqui a dar uma perninha com ele, que é sempre um gosto, e até para o ano. Comentar só aqui esta questão da saúde, que acho muito pertinente, e estender também aqui a análise não só da saúde física, mas também mental,
com muitas experiências que já tocam depois outras práticas a nível da saúde mental, como são a questão de misturar jogabilidade com meditação, videojogos que exploram estas temáticas da saúde mental e da psicologia, portanto, sem dúvida nenhuma, um excelente contributo. Bem, para recuperar tempo, em nome da Rede Bibliotecas, agradeço muito a vossa disponibilidade e a vossa generosidade por a maior parte de vós terem passado aqui 2 dias connosco. E estes são os 2 dias de concretização e o tempo todo de longas conversas que foram tendo. Eu assisti a poucas, porque a minha agenda não me permitia. E na Páscoa tive outras coisas para fazer, porque de facto isto tem sido um trabalho muito intenso. Mas de facto agradecer, fiquei agora um bocadinho ao lado desta conversa, mas também integrada, fiquei realmente sensibilizada e muito feliz, acima de tudo, de ver o empenho na concretização dos videojogos. Foi agora na apresentação, vocês terão essa oportunidade, mas foi muito bonito de ver cá está esta partilha intergeracional, por um lado, de pessoas que muito novas, que nunca tinham feito jogos, com pessoas mais experientes, e de facto é uma partilha muito bonita. Agradeço de facto a todos, e um agradecimento muito especial ao Paulo por não desistir e por estar sempre a colocar este assunto em cima da mesa. Obrigada. Obrigado. Manel? Eu queria só acrescentar, se têm interesse em jogos e cultura e jogos feitos em Portugal, daqui a um mês, dia 20 de novembro, aqui na Biblioteca de Marvila, tem os Spotlight Awards, que premiam jogos e cultura de jogos cá. Ok. Exato. Daqui a um mês, em novembro. E depois, em dezembro, vamos ter outro evento. Estamos cheios de eventos ligados a videojogos no início de dezembro. Eu queria também, para terminar, agradecer a aventura a todos os que, desde a Páscoa, não foi assim tanto tempo a preparar isto, aos que se juntaram mais tardiamente, são muitos nomes, não vou dizer todos, mas obviamente em especial o João, o Bruno, a Ana Mota, não está aqui, a Vanessa, o Manel, assim puxado à última, o Marco e obviamente a doutora Edith, que tem acreditado nesta aventura. Sobre a questão dos videojogos, saúde, inclusão, penso que esse será um tema que vamos abordar muito brevemente no Bibliogamers. Eu sempre que jogo World of Warcraft, sobretudo, fico impressionadíssimo com o tipo de jogadores que vou encontrando. Na minha guilda, isto aqui os gamers devem saber do que é que estou a falar, temos desde agricultores a pessoas de muitas outras profissões, a pessoas muito mais velhas do que eu, acho que o nosso jogador mais velho tem 80 anos, a pessoas que são praticamente cegas a jogar, e realmente é impressionante a capacidade de comunhão que um jogo pode trazer. E com isto... Eu vou dar aqui últimas palavras também. Agradecer a toda a gente, foi espetacular, o evento esteve bastante composto. Realmente esta parte intergeracional de toda a gente se ajudar uns aos outros já é algo que já vem da última edição dos Bibliogamers e que foi algo que eu sempre sublinhei que era muito importante manter. Da parte da Elemento, nós estivemos na parte dos board games e nos role-playing games, mas nós também estamos na parte da criação de jogos. Estamos neste momento a criar um jogo chamado Game, que trata a parte de saúde mental, ou seja, a parte da depressão, da ansiedade, e que permite criar momentos de simulação em que os jogadores podem interagir com estes conceitos e resolver problemas que, se calhar, na vida real tornam-se muito mais difíceis por serem realmente impactantes no seu dia-a-dia. Por isso, agradecer. Obrigado a todos. Não há muito mais por dizer, mas agradecer a todos, sem dúvida nenhuma, e acho que a conclusão maior que tiramos daqui é que, de facto, tanto o Jam como o Bibliogamers, como estarmos aqui a trocar estas ideias, é uma expressão muito real de uma união e de um gosto e de um empenho e apoio a um amor que é comum a todos nós, que é os videojogos. Eu fui ficando para o fim, porque assim tenho aqui a oportunidade de fazer outra coisa, que é, além de, obviamente, agradecer a oportunidade, e concretamente ao Paulo e à Ana Mota, que foi quem nos apresentou,
a pretexto de uma história de tradução de jogos que andavam a fazer na Estónia ou em qualquer sítio. Foi isso que começou isto tudo do nosso lado. Portanto, agradecer a oportunidade, reforçar tudo o que foi aqui dito, dizer só que o evento ainda não acabou e assim já posso fazer a parte que eu queria, que é o Manuela falou numa coisa em 20 de novembro, mas é que já daqui a 2 minutos vai haver a projeção aqui de uma espécie de uns testemunhos, são 20 minutinhos de testemunhos das pessoas que andavam a fazer computadores nos anos 80 neste país e a exportar isto para todo o lado. E, portanto, eu convido-vos todos para continuarem na sala para assistir e depois a seguir teremos a parte dos prémios. Depois, finalmente, a entrega dos prémios e sessão de encerramento para irmos todos a seguir jogar, digamos. Eu, sobretudo. Muito obrigado pela vossa presença, uma vez mais. Obrigado. E até já.